Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o médico dermatologista Caio Matos. Caio, é um prazer tê-lo aqui no programa e poder conversar também um pouquinho com os nossos telespectadores, né, dos cuidados, dos principais cuidados agora no verão. O prazer é todo meu, agradeço o convite e é uma honra estar aqui com o senhor. Caio, então nós conversamos, né, dos cuidados com a pele. Por que nesse verão, então, quanto mais quente, cuidado com a pele, com os cabelos, por quê? Com a proximidade do verão, acho que é importante a gente falar sobre os cuidados que a gente tem que ter com relação à radiação que ocorre sobre a nossa pele. Certo. Então a gente tem, a radiação solar ela tem efeitos benéficos para a pele e efeitos maléficos. Entre os efeitos benéficos que a gente pode ter, ela é responsável pela síntese de vitamina D. Isso. Isso é um fator benéfico que ajuda, né, no organismo. E o ajuste biológico também é um fator positivo da radiação solar. E com relação aos efeitos maléficos, a gente tem o fotoenvelhecimento, né, que vem com a radiação solar, e a fotocarcinogênese, que é a indução ao câncer de pele. Eu trouxe algumas fotos que seria interessante a gente dar uma olhadinha. Então, lógico. No primeiro slide, a gente pode ver uma queimadura solar. Então, a gente vê bem a marca do biquíni, que nessa foto, né? Essa queimadura pode apresentar bolhas, o eritema. Nessa primeira, tudo errado, né? Tudo errado, Isso aí é porque não usou protetor solar, ficou exposto em horários inadequados e aí teve essa queimadura. Na foto 2, a gente pode ver um fotoenvelhecimento, né? Porque o sol ele é responsável pelo fotoenvelhecimento. Nas fotos de baixo, a gente pode ver bem o detalhe do decote, no V do decote, que tem essa hipercromia, né, que são alterações que o sol causa também. E as efélides, né, mais conhecidas como sardas, que também são acentuadas com a exposição solar. Consequências da exposição solar. Consequência da exposição solar. Então, desculpa, Caio, aquela primeira voltando lá. Então, às vezes a pessoa acha que ficando muito tempo no sol, tal, queimando por cima, como a gente ouve falar, não é nada disso. Então, tem que ter realmente o horário para ficar, o tempo de exposição e um protetor adequado, não é isso? Exatamente. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Exatamente. E nessa última do lado é um melasma, que são essas manchas acastanhadas, bem acentuadas em região malar, região de buço e região frontal. Isso é muito comum, essas manchas. Tá. Elas são mais comuns em mulheres, mas homem também pode ser acometido. E ela tem alguns fatores que podem desencadear o melasma também, fator genético, e a exposição solar é o principal deles, né, que pode só agravar o melasma. Aqui também é uma foto que mostra bem o envelhecimento causado pelo sol, então a textura da pele. A gente vê uma pele mais envelhecida, as manchas, né? Do lado de cá também uma pele bem envelhecida. Isso são danos que o sol causa na pele. Então, quem estiver nos assistindo, tomar cuidado, né? Procurar um dermatologista, uma orientação correta devido ao envelhecimento da pele, principalmente envelhecimento e outro tipo câncer de pele, né? Outras lesões aí maléficas, né, para o organismo. Essas lesões que a gente acabou de ver, elas podem ser corrigidas, né? Então a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar. Laser, peeling, ácido, tudo isso pode ser feito para a gente poder corrigir essas alterações do fotoenvelhecimento, mas nada substitui uma prevenção e a fotoproteção. E nessa outra foto aqui que a gente tem é uma foto de uma microscopia eletrônica. Então é um fio de cabelo. Então para a gente ver que o sol também danifica os cabelos também. Então a gente tem que ter um cuidado especial com os cabelos também. Aqui nessa foto a gente vê essas placas superficiais achatadas, é chamado de cutícula do cabelo. E ela que dá a proteção, e protege o fio? Protege o fio. É uma camada mais externa que protege o fio. E quando fica exposto ao sol, ela perde essa função que ela tem de agregar, de fortalecer, de fortificar o fio. E aí ela pode deixar a haste do fio exposta, como a gente vê na foto de baixo. E principalmente se o paciente tiver sido submetido a produtos, alisamento permanente, tintura, então o cabelo fica mais fraco e quando ele é exposto a uma radiação solar, ele sofre esse dano, essa cutícula perde essa proteção, perde essa função que ela tem de proteção e deixa o fio mais opaco, aí que dá aquela sensação de cabelo queimado, de cabelo e vai ficando feio, né? Vai ficando danificado, lógico. Existem alguns meios que a gente pode corrigir para prevenir,
mas isso é o que o sol também lesa o cabelo. Então é importante, a gente pensa só em pele, mas o sol... Ou seja, o sol ajuda, é importante, é necessário, mas também em doses erradas acaba prejudicando, não é isso? Exatamente. Por isso que eu acho que é importante a gente discutir aqui, porque a gente vai ver os benefícios do sol e como a gente tentar evitar esses prejuízos que ele pode trazer ao organismo. Bom, você comentou agora de pele. E do câncer de pele, qual a sua gravidade? O que você comenta um pouquinho do câncer? Isso, dos malefícios, né, da radiação, o que mais preocupa é o câncer de pele. Então, nesse último slide tem umas fotos do câncer de pele. Esse último aqui. Então, todos esses daqui são alterações, já é um câncer de pele já. E isso devido à radiação solar? Devido à radiação solar prolongada, né? E é o que mais preocupa porque no Brasil a frequência, o câncer de pele é o mais frequente no Brasil. Então, de todos os cânceres que a gente tem, o câncer de pele ele é o mais frequente. Que coisa, talvez devido ao clima, né? Talvez, tem vários fatores, né, que interferem no câncer de pele. Mas a gente tem vários tipos, basicamente 3 tipos de câncer de pele. Então a gente tem o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. O melanoma ele é o mais raro, mas é o mais agressivo. Então, se ele não for diagnosticado precocemente, ele pode causar metástase em outros órgãos, então pode dar metástase cerebral, metástase óssea. Que coisa, né? Na pele, né? Na pele, isso, e pode levar até o óbito, se não for diagnosticado precocemente, tratado corretamente. Então, isso às vezes a gente pensa, câncer de pele é só na pele e não tem nenhum risco. Pelo contrário. Não, existe algum... A frequência do câncer de pele, do melanoma é menor, então isso a gente fica mais tranquilo, mas existe esse risco. Né? Qual é a incidência do câncer de pele, Caio? Você tem mais ou menos assim, uma ideia, uma estatística? Olha, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele tem uma estimativa de 150 mil novos casos para o próximo ano. 150 mil novos casos para o próximo ano. É muita coisa, né? É muita coisa. Caio, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o Dr. Caio Matos, médico dermatologista. Caio, os principais fatores para que se desenvolva o câncer de pele, quais são eles? Bom, os principais fatores é a história familiar de câncer de pele, uma exposição prolongada, então pessoas que ficam expostas à luz solar sem uma proteção adequada por longos períodos, crianças e adolescentes que tiveram uma exposição por um período prolongado, intermitente, também é um fator de risco para o câncer de pele. E, Caio, os fatores assim, de alerta. O que a pessoa pode procurar dermatologista? O que ele vai ver ou vai sentir? Bom, é importante os sinais de alerta, né? É importante que as pessoas prestem atenção e já procurem um dermatologista caso percebam algum desses sinais, que é uma mancha que muda de cor, uma mancha que sangra, uma mancha que descama, uma ferida que demora mais de 4 semanas para cicatrizar. Então isso é importante, né, para quem estiver nos assistindo. É um fator de alerta. Pintas que mudam de cor, então também é importante, que mudam de tamanho, também é um sinal de alerta. Então é importante, por exemplo, às vezes tem pessoas que têm várias pintas, vários sinais, né, no corpo. Então, uma que chama atenção, uma que se diferencia das outras, isso também é um sinal de alerta que merece uma atenção maior. Muda um pouquinho da coloração. Muda um pouquinho da coloração, tamanho, formato, tudo isso são sinais de alerta. A gente tem que ter atenção também para pintas e sinais que notam em região palmar, região plantar. Olha. É muito importante também. E em unhas também. Existe um tipo de nevo, né, um nevo melanocítico, que é uma lesão benigna, que pode dar na unha. E existe também o melanoma que ele pode apresentar como bem semelhante a esse nevo. Então, alterações nas unhas também são importantes serem avaliadas. Ou seja, teve alguma alteração, alguma dúvida, procura o dermatologista, né, que é o médico especialista nisso, né, que vai poder orientar direitinho o paciente. Exato, é importante a gente estar sempre atento a essas modificações. Caio, que exame que poderia ser feito? Qual exame que deve ser feito para diferenciar uma lesão benigna e da maligna? Olha, existe sim um exame que pode ser feito, né? Então, o paciente, quando ele nota alguma dessas alterações, ou mesmo nas suas consultas, é interessante que esse paciente passe em consulta com o dermatologista pelo menos uma vez por ano, semestral ou anual, é importante essas consultas, que aí o dermatologista vai poder examinar todas as lesões e vai verificar se tem alguma lesão suspeita. Caso tenha alguma lesão suspeita, a gente pode
usar um aparelho que a gente tem no consultório, chama um dermatoscópio. Eu trouxe até algumas imagens para a gente ver. Vamos dar uma olhada. Isso, existem várias marcas, vários modelos de dermatoscópio que podem ser usados. Eu particularmente gosto de um que eu uso na clínica, é um que a gente acopla numa máquina. Então, é esse daqui, a gente acopla na máquina. Então, nada mais é o dermatoscópio do que uma lente de aumento que a gente consegue visualizar as lesões com imersão. Então, e com essa máquina a gente consegue fotografar e posso passar no computador e mostrar para o paciente. Bom, isso é muito bom, então. Isso é importante, né? A gente pode ver, porque com o dermatoscópio a gente consegue visualizar algumas alterações, algumas estruturas que a gente não consegue ver a olho nu. Inclusive precoce, né? Precoce. Então, o dermatoscópio tem essa função. Ele nos auxilia em algumas lesões que a gente tem, que a gente suspeita, mas que se a gente não tivesse o dermatoscópio, a gente inicialmente já teria que fazer uma cirurgia e já mandar para análise. Então, com o dermatoscópio a gente consegue acompanhar algumas lesões. Então, a gente consegue ver se é uma lesão suspeita, é uma lesão benigna ou é uma lesão maligna. Então, e podendo assim tomar a conduta correta, né, Caio? A conduta correta. Ao invés de estar procurando cirurgia. Se for cirurgia. Uma lesão benigna, a gente pode só acompanhar. Uma lesão suspeita ou maligna, aí a indicação é cirurgia. Então a gente já faz a cirurgia e encaminha para o anátomo patológico. Eu trouxe algumas imagens também. Vamos ver. Aqui são lesões suspeitas, então, como a gente estava falando, então alteração da simetria, de cor. Então, se você olhando essas lesões, você já vê que elas chamam a atenção. Né? É diferente, né? Diferente. Do usual, digamos assim, do comum. né? Então, comum. Essas lesões, elas já chamam a atenção. Essa última aqui é em região plantar, então é uma região de trauma, então a gente tem que ter muita atenção com lesões em região de região plantar e região palmar. E o próximo slide a gente consegue visualizar bem como a gente vê no dermatoscópio. Então a gente vê a lesão, né, a olho nu, suspeitou da lesão, utiliza o dermatoscópio que a gente consegue visualizar exatamente essa imagem, que são estruturas, então a gente vai ver a simetria, coloração, bordas da lesão, tudo isso a gente consegue visualizar para tomar a conduta correta. Ok, então o dermatoscópio aí realmente é um auxiliar muito importante, né, nesse diagnóstico. Na consulta, no exame clínico, né? É importante, ele não substitui, né, o exame clínico, ele ajuda no exame, é um fator a mais. Caio, então como fazer para prevenir essas alterações causadas pelo sol? O que o paciente deve fazer? Bom, o paciente ele deve evitar o sol de 10 às 4, então isso é fundamental, esse sol que é onde a radiação tem um pico, então ele é mais agressivo. O paciente deve fazer uso de chapéu, óculos escuros, roupas. Hoje em dia a gente consegue usar, a gente tem disponível roupas com filtro solar na trama da roupa. Rapaz, então isso ajuda bastante. Que bom. Né? E usar o filtro solar adequado, né? Isso com os horários adequados, com a quantidade adequada, tudo isso é importante. Tudo que a gente tem hoje, nada substitui o filtro. Então a gente tem que usar o filtro solar, mas todas essas... E tomar os cuidados, horários, tempo, disposição. Exato, Né? Ok, como procurar um filtro? Então, como saber o filtro solar adequado? Quando a gente fala em filtro solar, a gente quer um filtro que proteja, né, de todos aqueles malefícios que a gente falou. Então ele tem que ser um filtro que previna a queimadura, que ele previna o fotoenvelhecimento e que ele previna o câncer de pele. Certo. E quando a gente vai pensar em filtro, hoje em dia tem vários veículos, né, que isso ficou muito mais fácil da gente poder indicar um bom filtro solar. Então hoje a gente tem filtros que são em gel, tem filtro em creme, filtro gel creme, em spray, em batons para poder passar, para proteger lábio também. E isso ajuda muito, porque por exemplo, um homem não vai querer usar um protetor que fica melecado, que fica grudento, que deixa a barba branca, então tem que ter um toque seco. Então a gente consegue direcionar o filtro para cada tipo de pele. Uma pele que tem acne, se você passar um protetor solar que não seja adequado para aquela pele, vai ter acne, o paciente não vai fazer o uso corretamente e o resultado não vai ser bom. Caio, então resumindo, o paciente, né, deve procurar um dermatologista, uma orientação correta para usar esse protetor solar, não é correto isso? Exato. Caio, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje fazendo alguns comentários a respeito de cuidados com a pele, principalmente no verão, né, Caio? Ô Caio, a partir de que idade se deve usar o filtro solar? A partir de 6 meses. Então, 6 meses? 6 meses.
Hoje em dia a gente tem vários produtos focados mesmo para criança. Então a partir de 6 meses já pode ter filtros seguros que não dá alergia para a criança. E é muito importante a gente começar já adquirir o hábito de usar o filtro desde a infância. Porque a gente viu, a gente comentou que um dos fatores de risco para o câncer de pele é essa exposição solar em crianças e adolescentes. Então começa a fazer a prevenção. É muito importante, né? que a gente já começar essa prevenção desde cedo. Ok, bloqueador e filtro, qual que é a diferença deles? Então, existem 2 tipos de filtro, né? Então, tem os filtros físicos, que são inorgânicos, e os filtros químicos, que são orgânicos. Os filtros físicos, que eram chamados de bloqueador, né? Que é mais conhecido como bloqueador, eles são feitos de partículas, de partículas minerais, e eles têm a função de bloquear e dispersar a radiação quando ela entra em contato com a pele. E os físicos químicos, que são esses que a gente está mais habituado a utilizar, são moléculas que eles têm a função de absorver essa luz e também eliminá-la, desculpa. Então esse filtro, a desvantagem do filtro físico é que ele é mais espesso. Certo. Então ele fica mais visível do que um filtro químico. Que desaparece, né? Você passa e desaparece na pele, Exato. Mais ou menos isso. E a grávida, pode usar protetor solar, Caio? Grávida pode e deve usar. E deve usar, né? Deve usar, porque o melasma que a gente comentou também no início do programa é uma mancha, é uma alteração de pele, né? Uma hiperpigmentação na pele, que é muito comum em grávida também. E o protetor solar ele é indicado e deve ser usado. A gente só tem que tomar cuidado que tem algumas substâncias, alguns princípios ativos que não devem ser usados por grávidas. Então ela deve suspender todos os produtos que ela estiver usando e procurar orientação ou do seu ginecologista, do seu médico, enfim, para poder essa orientação do que ela pode usar e do que não pode usar. Para não correr risco, não correr risco para o bebê e para a mãe. E hoje em dia, como tem para criança, para grávidas também tem uma linha muito grande de produtos que são benéficos para a mãe e para o filho. Ok, então vamos comentar um pouquinho, comenta com os nossos telespectadores, né? Do filtro solar. Qual a frequência, a quantidade que deve ser usada? Dá umas dicas, né, para os nossos telespectadores. Isso é muito importante. A maneira de como se deve usar um filtro. Então, o filtro solar, a gente deve usar o filtro de dias normais que você está em casa a cada 3 horas. Reaplicar o filtro a cada 3 horas. Se você for ficar exposto ao sol, então praia, piscina, a cada 2 horas. Sempre que você mergulhar, então saiu do mar, saiu da piscina, também deve se reaplicar o filtro. E com relação à quantidade, o correto é que a gente use 2 miligramas por centímetro quadrado de filtro. Isso na prática quer dizer o quê? Que você, por exemplo, rosto e orelha, a gente deve usar mais ou menos uma colher de chá. Tá. Uma colher de chá para rosto e orelha. Para a parte anterior do tronco, uma colher de sopa de filtro solar. Parte posterior, uma colher de sopa. Para os braços também, uma colher de sopa para braços e mãos. Aí ficou fácil, né, Caio? E perna e pé também, uma colher de sopa. É muito importante a gente usar a quantidade correta do filtro, né? Ok, protetor solar e sombra. Tem que ser passado, tem que ser usado ou não? Isso é uma dúvida também muito comum. Eu estou só na sombra, não preciso usar o filtro. É necessário, porque mesmo em dias nublados, a radiação ela também atravessa as nuvens, então 60% da radiação ela não é bloqueada. E também tem a radiação que ela é refletida, né? Então, de neve também pode refletir essa radiação, a água, a areia, tudo isso também tem você também não está protegido totalmente. Então, mesmo na sombra, deve-se usar o filtro solar. Ok, a fotoproteção oral substitui a fotoproteção tópica local? Não substitui. Isso é o ideal, né? Que todo mundo sonha, né? Que existe, que tenha, né? Que você possa tomar um comprimido e seja protegido. Está resolvido, né? Não tem. Então não substitui. A gente está tendo avanços com o fotoprotetor oral. Então eu acredito que vai ter melhoras com relação a isso. Mas o que a gente tem hoje, ele é um coadjuvante na fotoproteção. Ele atua mais evitando o eritema, evitando que é o vermelhidão, evitando os radicais livres também. Então, isso ele também ajuda, mas ele não é... Ajuda, mas não substitui. Não, ele é coadjuvante. E dos bronzeadores, o que você fala? Bronzeador, totalmente contra, né? Os bronzeadores, ele vem com um fator de proteção muito baixo e... Antigamente, né, os pacientes usavam bronzeadores caseiros com refrigerantes e urucum, produto, né? óleo, né? Então isso pode dar queimadura, pode dar
queimaduras até de segundo grau, mais graves, né? Então a gente não recomenda nenhum tipo de bronzeador. Maquiagem com filtro solar, o que você diz? É a mesma coisa, né, de protetor em base tonalizante? Não, a maquiagem ela tem mesmo essa função de maquiar. Só que hoje em dia, com essa preocupação com a fotoproteção, vários produtos vêm com filtro solar. Então, creme anti-idade, hoje em dia a gente encontra com filtro solar, isso é bom, né? Hidratante com filtro solar, maquiagem com filtro solar. Isso é muito bom, mas ele também não substitui o filtro, porque geralmente o fator desse filtro é muito baixo. Então, geralmente é 15, 8, então é muito baixo. Se você for usar, pode usar esses cremes, então a gente aconselha, eu já estou usando um hidratante com filtro, um creme anti-idade com filtro, aplica primeiro o creme e depois passa o filtro por cima e vai reaplicando durante o dia. Caio, quanto mais alto o fator do filtro, maior a proteção ou nada a ver? Sim, quanto mais alto, maior a proteção, mas é importante que você reaplique o filtro mais vezes, né, corretamente, como foi indicado, a quantidade ideal do filtro, porque um filtro depois do 30, ele muda muito pouco, a proteção do 30 para o 60, para o 90 é muito pouco. O que vai diferenciar é como você vai usar e a quantidade que você está usando. Usar corretamente. Corretamente. Menos que 30 sim, tem diferença, mas os 30 em diante não. E o bronzeamento artificial? É bom ou não? Não, ele é proscrito, né? O bronzeamento artificial ele pode causar o fotoenvelhecimento, pode causar o câncer de pele também. Autobronzeador é ruim para a saúde ou não? Não, pode usar. O autobronzeador não tem problema nenhum. É só interessante o paciente fazer um teste antes para ver se não tem nenhuma reação alérgica, né? Esfoliar bem a pele um dia antes e pode usar sem problema. Caio, o mesmo filtro do corpo serve para o rosto? Sim, de um modo geral pode usar. O que a gente prefere é que tem filtros hoje que dão toque seco, então a pele fica mais seca. Então, mais por cosmética você pode diferenciar do corpo para o rosto, mas pode usar, não tem pode usar nenhum. Sem problema. Ô Caio, muita gente às vezes pergunta, só para a gente terminar, né? Se usar o protetor diminui a chance do bronzeamento, porque muita gente gosta de bronzear, fica queimadinho, principalmente as meninas, né? Isso. Diminui a chance com o protetor? Olha, o que o protetor vai fazer, ele vai diminuir a chance de você ter queimadura, né? Então, de você queimar, de ter o vermelhidão, isso que o protetor vai fazer. E dá para ter um bronzeado mais saudável, mais duradouro com o uso do filtro solar. Caio, gostaria de ficar conversando muito mais tempo com você, mas infelizmente acabou o nosso tempo. Então quero te agradecer muito, né? Agradecer pela presença e pedir para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Joia, eu que agradeço, né? Foi um prazer estar aqui com o senhor. E queria deixar de mensagem que dá para a gente ter momentos bons com a família, aproveitar né, o verão que está vindo aí, mas com cautela, com cuidado, usando essas orientações que a gente passou aqui, acho que dá para todo mundo ser feliz. Muito boas orientações, né, Caio? Muito obrigado. Caio, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Muito obrigado a você, telespectador. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Yeah.